É isso aí, torcida do Vascão, e bora aqui com o Lucas Pedrosa trazendo as últimas informações do Vasco. Cara, foi uma boa partida do Vasco. Conseguiu ali neutralizar o Flamengo em algumas ações. É normal o Flamengo colocar o Vasco para trás, né? Certo tempo da partida a gente viu o Vasco acuado um pouco para poder jogar no contra-ataque. Mas é normal, pessoal. O time do Flamengo é muito mais qualificado do que o Vasco. Para mim, o Vasco soube jogar essa partida, sabia que o adversário tinha ali seus pontos fortes, meteu uma bola na trave, faltou pontaria, teve várias oportunidades de cruzamento para o Verratti e ele em boa posição para cabecear e acabaram errando o cruzamento. Eu acho que assim a vitória do o Vasco só não venceu por detalhes. Felipe Coutinho muito abaixo. Eu vi que o Felipe Coutinho não estava jogando muito bem na partida, mas o Vasco teve assim a equipe, né? A equipe em si jogou bem, a equipe em si mereceu a vitória. Pessoal, vamos aqui com o Lucas Pedrosa, já deixando os créditos ao canal dele. Bora! Os 20, 25 minutos que o Alex Teixeira esteve em campo, ele foi muito mais participativo e dinâmico do que o Payet. E sabe o que é mais engraçado disso? O Alex Teixeira custa 10% do que o Payet custa. O Souza está coberto de razão. Coberto de razão. Não tem mais como. Não tem mais como. Ele não consegue mais jogar em alto nível numa Série A de Campeonato Brasileiro. E é uma pena. Aí você tem toda a razão. O João Vitor não foi a contratação do Pedrinho, né? O João Vitor foi a contratação do senhor Alexandre Matos, que gastou 40 milhões de reais no zagueiro. E que já está fazendo uma montagem de elenco lá no Cruzeiro, cheio de medalhão. E os resultados do futebol do Cruzeiro mostram como esse diretor de futebol é completamente defasado e perdido naquilo que ele já conquistou, mas que ele parou no tempo. O João Vitor, repito, nem acho que era uma má contratação, não. Nunca achei uma má contratação, acho bom jogador. Mas 40 milhões de reais? Essa contratação não foi da gestão atual. Não foi. E é isso, cara. É mais ou menos isso. Acho que eu acabei conseguindo responder tudo que eu falei. Eduardo Valentim. Falta na zaga do Vasco de um jogador que faça a diferença que nem o Thiago Silva fez no C, no caso do Fluminense. Ele é um cara que faz um jogo fraco pareça médio, o médio pareça bom. Eduardo, o Thiago Silva, ele provavelmente é um dos melhores jogadores defensivos que eu já vi na minha vida. Eu não vou falar da história do futebol, porque eu não vi todos, mas desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por um cara que gosta de futebol, o Thiago Silva com certeza é um dos 5 melhores zagueiros que eu vi. Coloco ele aí numa prateleira junto com o Sérgio Ramos, Puyol talvez, por ser um puta de um zagueiro também. Sérgio Ramos, Puyol, Thiago Silva. Juan jogava muito também. Muito, muito. Nossa senhora. Juan, ex-zagueiro do Flamengo, seleção brasileira. E é isso aí, cara. Aí a gente vai ficar no rodeio aqui de vários que eu poderia citar aqui. Van Dijk. Esses caras aí. Pepe, Mascherano. Porra, Maldini, Nesta. Que são fenômenos também, mas eu era muito mais novo. Assim, eu tenho 31. Eu não vi o auge do Maldini nem o auge do Nesta, mas eu tenho certeza que eles foram jogadores espetaculares, porque eu peguei boa parte da carreira deles ainda. O Thiago Silva tá nessa prateleira. A verdade é essa, assim. Então, ele é muito craque. Ele é muito craque. Só que o Vasco não tem esse jogador. E para contratar esse jogador, você tem que gastar milhões e milhões. Milhões e milhões. Quem joga no nível do Thiago Silva hoje no futebol brasileiro? Léo Ortiz. Às vezes o Gustavo Gomes joga. Às vezes o Murilo joga. Quem mais? Talvez o Danilo. Em algum momento possa jogar. E é isso. E fica por aqui. Sem dúvida alguma, fica por aqui. É difícil achar esse zagueiro. É muito difícil. Só que você pode achar um zagueiro mais consistente. É tipo isso.
Canal de Jujubinha. E o Capasso não joga nesse time? Cara, eu acho que é um apelo também com um jogador que, inclusive, falhou em vários e vários jogos que atuou com a camisa do Vasco. Que poderia até receber uma outra oportunidade, principalmente na nossa escassez, mas que também acho que não vai resolver nada. Mário Monteiro. E a conduções da sua diretoria? É uma média? Eu não entendi. Uma média? Eu não entendi. E a conduções... Uma média? Eu não entendi, Mário. Não entendi mesmo. Mas obrigado de qualquer forma. Pedro Lucasa. 3 horas de viagem para assistir esse time jogar e no fim perdendo. Ver eles trocando passe na zaga. O Vasco não respeita seu torcedor. Isso é fato. Isso aí, ô Pedro Lucasa. É fato. O Vasco não respeita seu torcedor. Aí você está coberto de razão. Isso é muito fato. Há muito tempo, inclusive. Argentino Bueno. Com a negatividade que domina parte da torcida, nem Deus consegue comandar esse time. Para mudar de treinador, vai ter que mudar a mentalidade também. Vai ter paciência? Eu duvido. Antônio Paulo Soares. Obrigado, argentino. Fernando Diniz? E aí? Fala pra mim. Fernando Diniz? Vou fazer a enquete aqui. Fazer a enquete. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu não sei fazer. Aqui, inicialmente. Você aceitaria Fernando Diniz como treinador do Vasco? Sim. Não. Fica Carille. Outro nome. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. A conta oficial do Flamengo elogia Léo Jardim do Vasco em clássico. Virou Neuer. Gerson também destaca a atuação do goleiro rival após 0-0 no Maracanã. Foi muito bem. O Flamengo terminou o clássico com 15 finalizações no gol, 7 no gol, mas não saiu do 0-0 com o Vasco no Maracanã neste sábado por causa do Léo Jardim. O goleiro fechou o gol e impressionou o rubro-negro que o comparou a Neuer, goleiro campeão do mundo com a Alemanha. Léo Jardim fez 7 defesas, sendo 4 consideradas difíceis, e impediu a vitória do Flamengo no Maracanã. Michael e Gerson no primeiro tempo e Pedro e Cebolinha no segundo pararam no goleiro do Vasco. O volante fez elogio ao adversário. Parabenizar o Léo, foi muito bem hoje. A gente esteve a todo tempo buscando o gol, mas hoje o goleiro foi muito bem. Eu tentei uma cabeçada, um chute que foi para fora, depois teve finalizações do Pedro e Cebolinha. Parabenizar a equipe tentando manter o ritmo de jogo por 90 minutos, mas o Léo foi muito bem, afirmou Gerson em entrevista à Prime Video. Do outro lado, o Vasco teve 6 finalizações, sendo 2 no gol, e obrigou Rossi em uma boa defesa. O rival ainda acertou a trave do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo chegou a 11 pontos no Brasileirão e segue na liderança, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras e Fluminense, que jogam no domingo. O próximo jogo do time de Felipe Luiz é na terça-feira contra a LDU pela Libertadores de Quito, no Equador. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.